Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais! Olá, o Conexão Poder está no ar. Nossa entrevistada hoje é a presidente do TRT de Mato Grosso, a desembargadora Adenir Carruesco. Ela que tem uma trajetória de vida aí inspiradora. Doutora Adenir, que é mulher, negra, filha de Boias Frias, né? Estudou em escola rural e hoje está no comando do TRT de Mato Grosso. Bem-vinda, desembargadora, ao Conexão Poder. Muito obrigada pelo convite. Para mim é uma honra poder participar de alguma forma a nossa história e principalmente o nosso tribunal com a sociedade. Então é um prazer estar aqui, Márcia e Abdala, para conversar com vocês. Abdala brilhantando a nossa bancada do Conexão Poder. Desembargadora, a senhora recebeu aí essa missão no final do ano passado, deve ter passado um filme aí na sua cabeça. Como é que tem sido tudo isso, esse momento? Olha, a gente toma isso como mais um desafio e todo desafio traz uma grande oportunidade. Então eu comecei lá atrás, desde os 18 anos, com um concurso público, entrei como escrevente na Justiça Estadual, lá permaneci por 10 anos com um projeto de vida, depois entro na magistratura aqui no Mato Grosso, e comecei como juíza substituta, permaneci com uma experiência fantástica e é maravilhoso esse contato com as pessoas, essa experiência de vida. E depois chego ao tribunal, né, para cumprir mais uma etapa da missão, que é assumir o cargo de desembargadora. Um novo desafio, um novo olhar, uma forma diferente, né, de decidir, porque na primeira instância você trabalha, o juiz é individualmente, o juiz mais solitário do seu gabinete. Quando chega ao tribunal, o juiz que participa de um colegiado, que divide as coisas com o colegiado e que não decide sozinho. E agora, por último, eu assumo a presidência do tribunal com grandes outros desafios, né, que é o desafio, inclusive, de gerir pessoas, que eu considero o principal desafio de qualquer um que está à frente de uma instituição. O que faz mover o mundo são as pessoas, né? Então, esse desafio grande de gerir pessoas e fazer acontecer e de cumprir com a missão. E a senhora veio de carreira, né? Desembargadora de carreira, e é a primeira presidente negra de carreira no TRT. Tem toda uma representatividade em torno disso e também, digamos, um fator inspirador para quem acompanha a sua trajetória. A senhora tem consciência desse fator inspirador? Olha, a gente vai tomando consciência ao longo do tempo, né? Eu não tinha essa consciência toda do quanto seria essa representatividade há algum tempo atrás. Porque o nosso tribunal, que é motivo de muito orgulho, na verdade, desde o primeiro dia que eu cheguei no tribunal, em 1994, para mim é como se já tivesse um tapete vermelho estendido, porque dentro do tribunal nunca teve qualquer tipo, a gente não sente qualquer tipo de discriminação individual, não sente o peso disso. Mas quando você olha e vê que você chegou sozinho, aí você vê que não existe realmente, mas tem um racismo estrutural. Por que eu cheguei sozinha? Eu sou a única juíza preta negra de carreira, porque nós temos outras que são negras pardas, por exemplo. Então, juíza negra, preta, retinta, eu seria a única do tribunal. E aí você fala, mas num país que tem tantos outros, por que estaria só eu aqui? Aí você questiona toda uma estrutura. Nós tivemos uma outra desembargadora que foi pelo 5º Constitucional, a doutora Leila, maravilhosa, pessoa que eu admiro demais. Então ela foi a primeira negra, né, que a conduzir o tribunal, mas eu sou a primeira negra de carreira, né, concursada na magistratura. E cheguei ao tribunal pelo critério de merecimento, como desembargadora. Então é toda uma história, e quando você assume essa posição, realmente passa todo um filme. E passa também uma questão de muita responsabilidade. A gente pensa que a partir do momento que você chegou, alcançou uma posição, né, de órgão de poder, né, você tem um compromisso de estender a mão e trazer outras pessoas. Você passa a ser espelho, querendo ou não. Você passa a exercer uma certa liderança. Né? Então você tem que escolher ser um bom líder, ser um bom exemplo para as pessoas e tentar, na medida do possível, fazer despertar nas pessoas esse sentimento de eu valho,
eu posso, eu consigo, eu tenho, e as pessoas começarem a aproveitar as oportunidades acreditando em si mesmas. A senhora falou no Mato Grosso, a senhora não é daqui? Eu nasci no Paraná, mas eu vim para o Mato Grosso do Sul aos 7 anos, 7, 8 anos por aí, e no Mato Grosso do Sul foi onde eu fiz a faculdade. E aí entrei na magistratura no Mato Grosso. Então eu cheguei em 74 no Mato Grosso do Sul e em 94 no Mato Grosso. E no Mato Grosso abracei essa terra, estou aqui até hoje, né? Cidadã mato-grossense. A senhora falou assim de racismo estrutural, a senhora é uma autoridade pública hoje. E a gente colocando uma pessoa comum, negra, como que a senhora vê esse racismo? A senhora hoje como autoridade, a senhora já passou por uma situação de um desconforto? Olha, é interessante porque às vezes a gente não percebe, porque o que eu costumo dizer é que o racismo não é uma coisa individual. As pessoas têm me tratado bem em todos os lugares, todos os meios que eu frequento. Eu não percebo isso das pessoas. E o povo brasileiro não costuma ser, salvo algum desvio de caráter, não costuma ser racista. O racismo é mesmo estrutural. E por que você percebe que existe esse racismo? Do que eu estou falando quando eu falo nisso? Eu falo pela presença quase neutra de negros nas estruturas de poder. Quando eu vou para os tribunais, eu vou ter um percentual, principalmente se falar de mulher negra, próximo de 0. Se eu chegar a 7% é muito. E quando eu olho na sociedade, na base, eu vejo que eu tenho muito mais. Né? Então aí você vê, mas por que não estão? Né? Em que momento foi? Qual foi a barreira invisível que aconteceu para que não estejam os negros na mesma proporção que existe na sociedade, nos tribunais superiores, por exemplo, no executivo, né, no legislativo, não estão na mesma proporção que estão na carceragem, que estão nas comunidades. Não tem essa mesma proporção. Aí você percebe que tem alguma coisa que a gente precisa trabalhar. Né? E esse precisa trabalhar é muito na questão da conscientização, é muito na questão de você enxergar a realidade como ela é. Você tem que ver as coisas como elas são. E sem criar coisa que não existe também. A gente precisa ver a realidade como ela é e a partir do momento que a gente enxerga essa verdade, a gente pode construir uma resposta melhor. Eu costumo dizer, imitando um tango argentino, que eu gosto da verdade, né? O tango diz o seguinte: me gusta el tango, porque o tango é forte, tem gosto a sangue, e eu digo, eu gosto da verdade. A verdade é forte e às vezes ela tem gosto a sangue. Mas se você não enxergar, não admitir essa verdade, você não sai dela. E essa verdade, muitas das vezes, é a oportunidade que você tem de ser melhor, de construir uma coisa melhor. Então não adianta a gente fingir de avestruz, enfiar a cabeça, né, no buraco e não ver que no Brasil existe algum tipo, né, de problema com a questão do racismo. Basta olhar, por exemplo, quem são os detentores de bens de produção no Brasil. Se você analisar os bens de produção, nem 1% da população negra detém esses bens, né, de produção no Brasil. Então você pensa assim, mas por que não? Então você vai trabalhar a partir disso daí o que é que pode ser feito para construir uma sociedade que seja mais igualitária, que tenha participação de todas, que seja realmente mais democrática. Sobre a representatividade feminina em Mato Grosso, no judiciário, nós estamos muito bem, né, doutora? Qual que é a sua avaliação desse crescimento, desse empoderamento que nós tivemos aí, como que isso reflete no geral? Na verdade, nós tiramos, né, algumas barreiras que existiam no passado. E hoje, por exemplo, um concurso público para a magistratura, esse concurso é baseado no mérito, na sua capacidade de passar. E, na verdade, quando você tira essas barreiras todas, que num passado existiu, naturalmente as mulheres vão ascendendo. Né? Então, hoje nós temos, né, no Tribunal de Justiça, quem comanda é uma mulher, no Tribunal Regional Eleitoral, uma mulher, a presidente da OAB é uma mulher, o nosso Tribunal do Trabalho, uma mulher também. E quando a gente fala em diversidade, em representatividade, eu tenho muito orgulho do nosso tribunal, porque a cúpula do nosso tribunal é a representatividade que a gente prega e que a gente espera do país. Nós temos 2 juízes negros no Tribunal Regional do Trabalho em Mato Grosso, nós temos 2 juízes, né, pardos e 4 brancos. Então, é uma representatividade muito importante. E sem contar que somos 4 desembargadores
homens e 4 desembargadoras mulheres. Então o Tribunal de Mato Grosso representa toda essa diversidade que a gente prega e essa bandeira que a gente levanta, né? Porque realmente o que é o diferencial na construção de uma sociedade que seja verdadeiramente representativa. E de forma bastante natural, né? Porque assim a gente, conforme a imprensa acompanha, a população acompanha já toda a carreira desses magistrados, isso foi de uma forma muito natural. Absolutamente natural. Absolutamente não tem natural. Nenhuma estranheza de são 3, são mulheres no comando das cortes, nenhuma. Foi natural isso, foi natural. É evidente que a gente não despreza que é preciso algum tipo de política que seja um pouquinho mais agressiva, porque isso que aconteceu naturalmente no nosso tribunal, às vezes em outros tribunais não acontece. Tribunal de Justiça de São Paulo, se tirar uma fotografia, vai ver que a participação de mulheres, Tribunal de Justiça, não estou falando do Tribunal Regional do Trabalho, que a participação de mulheres é ínfima. E agora, como se explica não ter participação de mulheres? Se a gente vai para as cortes superiores no Brasil, a participação de mulheres é mínima, né? Dos 27 ministros do TST, parece-me que são 6 ou 7 mulheres só no TST. Não é? E aí é o seguinte, e é o Tribunal Social. Por que tem poucas mulheres? E o problema maior é que você analisa, quando se trata de Tribunal Superior, não é por mérito, não tem prova, não tem concurso, é escolha política. E dentro das escolhas, evidentemente que a Constituição coloca um requisito que é crucial. Qualquer um para assumir um cargo nos tribunais superiores tem que ter notório saber jurídico. Mas depois disso, de ter notório saber jurídico e conduta ilibada, depois disso, isso é escolha do dirigente. Agora, por que as escolhas recaem sempre em homens? Nós não temos mulheres no país com notório saber jurídico? Mulheres no país com ilibada conduta? Temos. E nos tribunais superiores as mulheres não chegam a 20%. Então, por isso que ainda é necessário, apesar de todos esses avanços, continuar com essa bandeira, com essa luta de igualdade de gênero. E quando nos órgãos de poder superiores não tem mulheres, isso, até para a autoestima das mulheres, isso é ruim, né? Isso é uma questão que não contribui para a evolução da sociedade. Há preconceito na sua avaliação? Há preconceito, então, quando chega no momento dessa escolha, dessa definição? Então, além assim do racismo estruturante, o machismo. Exatamente. E eu acho que a nossa sociedade, ela continua ainda com um viés machista, porque senão, nas cortes superiores, nós teríamos mais mulheres. Então, é uma questão que os dados nos diz, não é questão da percepção individual. Sim. Como que a gente justifica isso? Não é? A menos que eu diga, não tem mulheres capacitadas no país. Tem ou não tem? Eu tenho certeza que tem. E agora, por que elas não estão lá? Não é? A senhora chegou a concorrer aí a uma vaga no Supremo, agora recentemente, na qual foi definida o ministro Flávio Dino, né? E havia uma grande expectativa pelo seu nome, né? Justamente por essa representatividade de tudo que a senhora carrega, né? Havia uma grande expectativa. A senhora também já estava nessa grande expectativa, assim como estávamos aqui em Mato Grosso? Eu até estive lá na posse de Flávio Dino, institucionalmente, né, representando o nosso tribunal lá. Não tenho dúvida de que Flávio Dino realmente é uma pessoa que reúne condições de mérito, porque ele tem notório saber jurídico, inclusive ele foi juiz, não é, concursado. Agora, no aspecto de representatividade, o que a gente defende, e não sou eu, o que defendia a AMATRA, a Associação do Ministério Público, a OAB, toda a sociedade organizada, defendiam que precisava ser uma mulher. E que também seria muito importante que fosse alguém, uma pessoa, né, negra, para ter essa representatividade que o Brasil precisa. O Supremo, assim como os demais órgãos, tem que ter a cara do Brasil. Então, até disse numa outra entrevista que a gente não pode olhar para o Supremo e ter dúvida se o Supremo que está lá representado é o Supremo da Suíça, da Escandinávia ou de qualquer outro lugar. O Supremo tem que ter a cara do Brasil, porque ele tem que representar o Brasil, ele tem que ter as experiências brasileiras, as pessoas né, realmente da nossa sociedade brasileira. Então, nesse aspecto, eu acredito que o Brasil perde, não sou eu, assim como a OAB deve pensar dessa forma, o Ministério Público, a Associação dos Magistrados, nesse aspecto, sim. E outra coisa, quando a gente dizia do nome ser cogitado, não é importante que fosse a
ou B, nessa questão não, porque o importante era a bandeira. Chegou o nome ser cogitado, mas o que era importante é a bandeira que se levanta. O que era importante é a discussão trazida para a sociedade brasileira. Esse era o mais importante, não é? E não foi dessa vez, mas talvez, né, na próxima, quem sabe, e assim a luta continua, porque as mulheres chegaram onde chegaram, porque não desistiram, né? Não recuaram, não desistiram, é uma resiliência mesmo, é sempre levantar de onde está e continuar, né, a brigar pelo que a gente acredita que é verdadeiro e é necessário. A gente acompanha que uma escolha, foi uma escolha política, né? É isso que eu ia perguntar para a senhora, porque, por exemplo, tem que driblar aí o racismo estruturante, driblar o machismo e ter um lobby político. E outra coisa, a escolha, nosso modelo brasileiro de escolha dos membros da Suprema Corte é uma escolha política. E o Supremo Tribunal Federal, ele é um dos três, representa a cúpula de um dos três poderes, né? E a Constituição diz, né, que nós somos, né, três poderes independentes, e quando a gente fala que tem três poderes, nós dividimos a responsabilidade por construir esse país entre os três. O Judiciário tem 1/3 dessa responsabilidade, então ele tem que pensar em todos os sentidos, ele tem que pensar economicamente, que ele tem que pensar politicamente. Quem está ocupando um cargo no Supremo, ele tem que arcar com toda a responsabilidade de cada decisão que ele toma. Então ele tem que ter essa visão realmente, além de jurídica, estritamente, ele tem uma visão política também. Então a escolha política, e nós copiamos o modelo americano, é feito pelo chefe do executivo. Agora o chefe do executivo, quando faz essa escolha, ele precisa também analisar esses aspectos de representatividade. Então o fato de ser uma escolha política, né, não tem problema. A questão é que, embora seja uma escolha política, né, ela tem que ter essa representatividade toda. E quando a gente fala em escolha política, nós não estamos falando em política partidária, né, e nem de coleguismo, nem de... Isso não pode ter em qualquer escolha. Politizado, né? Não, politizado não. Você escolhe a pessoa, o melhor que você imagina que pode ser para o seu país, para o seu projeto de país, seu projeto de futuro, o Brasil que nós queremos ser daqui 50 e daqui 100 anos. Presidente, falando nessa questão de a escolha ter que ser política, né, porque quem faz a indicação é o presidente, a senhora vê hoje o Supremo mais político do que defensor da Constituição? Mais politizado. Mais politizado, né? Olha, é até complicado dizer, porque você tem que olhar os aspectos jurídicos, né? E outra coisa, nós também, como magistrados, nós temos uma barreira que eu, como magistrada, costumo respeitar muito. Nós temos todo um código de ética da magistratura e às vezes até as pessoas não percebem isso porque alguns saem de fora desse código de ética. Dentro desse código de ética, nenhum magistrado pode comentar qualquer decisão de outro magistrado, né? Então eu costumo não comentar nenhuma decisão do Supremo, não costumo polemizar nada disso. Eu respeito a Suprema Corte em todas as decisões, que é muito importante que a gente respeite, né, uma Suprema Corte para que a democracia funcione. Então, esse aspecto, né, de politizar ou não, é um assunto que eu acabo não entrando, prefiro não discutir. Mas o que eu digo é o seguinte, essa questão da representatividade, esta bandeira sim a gente levanta, né? Em questão de igualdade de gênero, de igualdade racial, isso é importante e é uma luta permanente que a gente vai continuar e monitorar, e enquanto não houver, né, esse avanço que a gente espera, a gente vai estar o tempo todo com essa bandeira, com essa luta. A gente tem essa responsabilidade, né? Eu só fiz a pergunta porque a gente viu essa questão do marco temporal, né? Que o Congresso estava ali, me parece uns 17 anos, sentou ali de colocar em pauta esse assunto, e o Supremo foi para cima, né? Fazendo uma pressão. Até o próprio governador Mauro Mendes falava que isso era uma preocupação do Supremo estar querendo legislar no lugar do Congresso. Aí o Congresso parece que deu uma mexida ali e resolveu. Mas sempre vai ter esse embate entre os três poderes. Na verdade, é o sistema de pesos e contrapesos, a questão é sempre encontrar o equilíbrio. Nessa questão do marco temporal, o importante é que toda a sociedade seja ouvida, que todos os envolvidos sejam ouvidos, que tenha uma audiência, né, realmente, que todos participem da decisão de alguma forma, porque a gente precisa encontrar a melhor solução possível, e essa melhor solução possível, às vezes todo mundo acha que a tem,
mas quem está com a situação, com os laudos técnicos, com todas as informações necessárias para tomar a decisão, não é cada brasileiro aí, é justamente lá na Suprema Corte. Agora, o importante é que todos sejam ouvidos, que realmente se baseiem em questões técnicas, né, questões jurídicas, e aí, obviamente, entra as questões sociológicas, antropológicas, porque, na verdade, o direito, mais do que as pessoas imaginam, é uma ciência de muitos saberes. Cada decisão que vai ser tomada, ela tem que se atentar às consequências políticas, às consequências jurídicas, às consequências sociais e, inclusive, às consequências econômicas. Né? Então, na hora de tomar uma decisão, às vezes a gente avalia mal, mas o julgador, ele tem que analisar sobre todos esses aspectos. Então, para alguém dar opinião sobre está ajustado, está certo, está correto, ele tem que ter todos esses dados na mão para depois ele fazer um juízo de valor. E que um juiz não pode fazer em relação a outro, né? Uhum. Presidente, aproveitando a sua presença aqui, vamos falar sobre um tema que tem repercutido muito atualmente, que é com relação a essa questão dos trabalhadores do Uber 99, POP, que são os motoristas de aplicativo, que agora o governo federal está colocando que eles teriam que se enquadrar ali em algumas regras trabalhistas, com contribuição em INSS e também com remuneração mínima. E a gente viu que teve uma reação por parte desses trabalhadores que não estavam querendo entrar aí nessas medidas. A gente até comentou antes de começar a entrevista que o mercado da informalidade cresceu muito no Brasil nesse trabalho informal, né? E a senhora chegou a colocar, mas é preciso, isso é uma roda ali que tem que girar, né? Eu gostaria de ouvir sua avaliação sobre isso. Então, esses trabalhadores de aplicativos, na verdade, o que acontece é o seguinte: qualquer trabalhador, qualquer um que exerce a função remunerada, ele obrigatoriamente tem que estar vinculado à Previdência Social. Porque a Previdência Social é um sistema de seguro social que deve cobrir a todos. Então, a população vai envelhecendo. Tem pessoas que não têm condições de trabalhar, a Previdência tem que cobrir tudo. E ela vai cobrir com aquilo que contribui àqueles que produzem. Então, é obrigatório a filiação ao INSS. Então, esses trabalhadores de aplicativo, hoje eles estão na informalidade. É muito importante que tenha uma lei que venha a colocá-los dentro da formalidade para a proteção do próprio trabalhador, que hoje ele não teria direito, por exemplo, a um benefício previdenciário, ele não tem direito a um eventual seguro-desemprego ou qualquer outra coisa nesse sentido, não é? Mas a hora que a gente disciplina isso, que regulamenta isso, essas pessoas passam a contribuir, passam a ter direito a benefícios sociais. Se acontece alguma coisa grave, não pode trabalhar, eles estão amparados e, ao mesmo tempo, eles estão contribuindo para construir o país, porque nós precisamos de pessoas que contribuem, pessoas que têm capacidade de trabalhar, que contribuem para que pague a conta daqueles que não têm condições ou capacidade de trabalhar. Essa pirâmide está invertendo. Eles vão aposentar. E outra coisa, eles quando chegar a... É que muitos não querem contribuir, né? Então, não querem ter o desconto. Então, né? E na verdade é o seguinte, independente, acontece que a Previdência, ela não tem como fazer a filiação se a pessoa não declara que está trabalhando. Então as pessoas estão fora não porque seria faculdade, olha, eu quero trabalhar, mas não quero estar vinculado ao INSS, é obrigação de todos. Aliás, tem um detalhe interessante que é a carteira de trabalho, que as pessoas normalmente nem olham aquele artigo 13, né, da Constituição da CLT, porque ele diz o seguinte, que você tem que registrar, porque é uma carteira de trabalho e previdência, você teria que registrar na carteira de trabalho ali todos os vínculos, não só o de emprego, inclusive o trabalho por conta própria. Por quê? Porque, na verdade, é importante que todo trabalhador esteja afiliado na Previdência. E não é opção dele, é obrigatório. Então, o que essa lei está fazendo? Fazendo cumprir um princípio que já existe. Todo trabalhador tem que contribuir, não interessa qual é a sua atividade. Inclusive, quem trabalha, por exemplo, no Código de Ocupação Brasileira, nós temos diversas atividades que essas pessoas nem percebem. Por exemplo, se for uma garota de programa, quem exerce qualquer tipo de trabalho desse, normalmente fica na informalidade. Uhum. Mas essa pessoa
ela pode contribuir. Não interessa se você é costureira, você pode e deve contribuir. Os profissionais também entendeu? têm que... E aí as pessoas pensam o seguinte, não, eu vou trabalhar só como bico, não vou contribuir, mas isso é ruim para a própria pessoa que está, né, não protegida e como para a sociedade como um todo, porque ela passa a ser um peso para a sociedade a hora que ela não puder trabalhar. Então, eu penso que veio numa boa hora essa legislação que vai, né, realmente regulamentar. A gente precisava de algum tipo de regulamentação. E abre uma discussão. Abre uma discussão, porque tem a questão... Mas já tem a lei sobre isso? Tem o projeto agora, né, do governo. Mas a discussão é, eles vão ser enquadrados como empregado ou vão ser enquadrados como autônomo, ou como é que vão ser enquadrados? Isso é uma decisão política, depois de decidir, que é aquela história que eu digo, né, de conversar com os próprios interessados, com a sociedade em geral, e é uma decisão política, se vai ser como empregado, né, e os aspectos econômicos disso tudo, todas as consequências disso, ou como um autônomo. Mas seja como empregado, seja como autônomo, o importante é que eles têm que ter uma garantia mínima, né, de trabalho. Todos têm que ter uma proteção mínima legal para todo trabalhador. Nenhum trabalhador pode estar fora do sistema. E, na verdade, o que nós vamos fazer é colocá-lo no sistema. Se vai ser como empregado, se vai ser como autônomo, é uma decisão política, né? Não cabe nem à justiça a decidir sobre isso, é o legislativo lá que vai decidir sobre isso, e aí que todos estejam com uma garantia mínima, que é a preservação da dignidade da pessoa humana, é a preservação do progresso, né, do crescimento, né, do progresso da economia, mas com garantia de um mínimo de bem-estar, um mínimo de qualidade de vida. E quando a gente fala desses trabalhadores de aplicativo, não é só o trabalhador de aplicativo, como a família dele toda, não é? É a questão do filho desse trabalhador. E quando nós falamos em regulamentar isso, nós não estamos regulamentando para ele só, é para ele, para a família, para o filho, que vai ter depois uma aposentadoria, uma pensão, não é? Então, nós estamos regulamentando para todos. Então, é muito importante que tenha essa regulamentação. Quando a senhora fala assim, não sabe se vai ser empregado ou autônomo, no caso do empregado, então vai ter que ter carteira assinada, FGTS, 13º. O projeto que está aí não é como empregado, seria como um trabalhador, né, que tem lá a sua subordinação, mas não seria o típico empregado. Porque quando uma pessoa trabalha como típico empregado, registrado pela CLT, significa que tem um empregador que conduz a atividade, que assume todos os riscos, mas a partir do momento que ele assume todos os riscos, ele tem um poder diretivo. Ele pode dizer qual hora que você vai trabalhar, quantas horas você vai trabalhar por dia, que hora que é seu intervalo, e o que acontece é que os motoristas de aplicativo, eles não querem, porque muitos deles usam isso como um bico. Sim. Eu já tive a oportunidade de ser transportada por pessoas que trabalham como servidor público. Sim. E nas horas vagas ele está trabalhando com Uber. Outros que têm uma pequena empresa está como Uber. Complementa a renda, né? Complementando renda. Outros que estão aposentados e complementando a renda. Inclusive outros que têm aposentadoria até por invalidez e complementar a renda. Esse que tem aposentadoria por invalidez, que está complementando a renda, a partir do momento que ele entrar para a formalidade, é incompatível com a aposentadoria dele. Já não vai dar. Então não vai dar. Esse que está recebendo seguro-desemprego, ele não quer também, porque a partir do momento que ele estiver na formalidade, ele também não vai querer, né? Não tem como, é incompatível. Então foi feita uma pesquisa, né? Não me lembro qual foi a empresa que fez a pesquisa, mas quase 80%, em torno de 80% dos trabalhadores em aplicativo, principalmente foi o Uber, né? Essa empresa Uber, eles não querem ser empregados. Por conta das particularidades. Sim. Agora também não é do jeito que pretende, né? Vamos ficar sem regulamentação nenhuma, né? É bom para mim, eu não contribuo, não pago, eu posso estar recebendo seguro-desemprego e trabalhando ao mesmo tempo, mas isso não é bom para o país. E a gente tem um projeto de país. Não é o que é bom para mim, é o que é bom para o meu país. Nós somos uma coletividade, nós temos que trabalhar junto, nós temos que fazer junto esse país dar certo. Nós temos a questão do Bolsa Família, são acho que mais de 21 milhões de pessoas que são beneficiadas pelo Bolsa Família. E temos estados, se não me engano são 3 estados, em que o número de beneficiados pelo Bolsa Família é maior do que o número de empregados no emprego formal, né? Isso gera uma preocupação, porque pelo que a gente acompanha no cotidiano, muita gente também não quer
trabalhar com carteira assinada para não perder o benefício do Bolsa Família. E muitos fazem bico, outros trabalham informalmente e muitos também preferem nem trabalhar, ficam só com essa renda mesmo, que é um auxílio, digamos, emergencial para o pessoal que realmente não tem condição de trabalhar. Mas muita gente tem condição de trabalhar, pelo que a gente observa, né? Isso também acende um alerta, uma necessidade de alguma mudança em relação a isso? Então, mais uma vez, uma questão de decisão política, né? E a decisão política, muitas das vezes, as pessoas tomam em razão de circunstâncias não tão nobres, né? É preciso separar o joio do trigo e ver. Esse programa de Bolsa Família, ele é fantástico para atender a necessidades pontuais de pessoas que não podem trabalhar por um ou outro motivo. E num país pobre como é o país, né, o Brasil, e principalmente, não que seja pobre, né? Mas de tantas desigualdades sociais, essa Bolsa Família, esses auxílios, eles de alguma forma trazem um pouquinho mais de dignidade para essas pessoas e também abre oportunidades que não teriam sem essa Bolsa Família, sem esse auxílio emergencial. Agora, um país não pode viver nem de bolsa, nem de auxílio emergencial. As pessoas têm que se orgulhar de conquistar o próprio pão com a força do seu trabalho. Isso é fundamental. Uma sociedade não pode se acomodar no Bolsa Família ou em qualquer auxílio e achar que isso está correto. Na verdade, tem que ter oportunidade de trabalho e de emprego para todos, para que as pessoas possam saber que é ele, com a força do trabalho, que está contribuindo para o crescimento da nação. Então, enquanto não se pode, isso tem que ser uma coisa temporária, sim, né? Agora, que deve acender um alerta quando a gente vê que a quantidade de empregado está menor do que a quantidade de pessoas que estão recebendo auxílio, é preciso um estudo muito, né, detalhado para saber exatamente o que está acontecendo e se realmente tem pessoas que preferem não trabalhar e que pode trabalhar e que tem toda a força de trabalho, toda a energia daquele que pode trabalhar e está preferindo receber algum tipo de benefício, isso é um desvio gravíssimo, né, que o Brasil precisa trabalhar. E às vezes é um desvio que se perpetua até criando-se uma cultura que não favorece o desenvolvimento social. A gente precisa às vezes até mudar. Mas quem fiscaliza isso, doutora? Quem fiscaliza isso, né? Pois é preciso decisão política, porque isso pode ser alguma coisa que não rende votos, né? Então, é que a gente vê até empresários mesmo falando, comentando em várias matérias que a gente faz, várias entrevistas, que não conseguem preencher vagas. Então, e aí o governo precisa ter uma política, né, para detectar o que é realmente necessário, né, para dar dignidade a essas pessoas, porque independente da condição da pessoa, independente da capacidade que ela tem, a gente precisa garantir um mínimo, né? Todas as pessoas têm que ter um mínimo. Então esses benefícios são muito importantes. Agora, é conveniente eu não trabalhar e ficar recebendo, e isso já acende um alerta, porque isso compromete todo o nosso projeto de país. E aí quem está no comando, principalmente é o executivo, né, que tem essa incumbência, tem que trabalhar para fazer, né, essa separação. Na hora que chegar da gente aposentar, não tem Abdala. Fica essa preocupação realmente para a população que é ativa, trabalha aí, né, há tantos anos e está contando com isso, né, para sua aposentadoria. Um outro alerta que eu gostaria até de concluir aqui com a senhora é: a gente teve um entrevistado aqui recentemente, e ele estava falando sobre como aumentou a gama de doenças e transtornos pelo INSS, que agora passam a receber benefício caso você consiga comprovar que aquilo é um problema que você teve por meio do seu trabalho. Transtornos, diversos transtornos, depressão, burnout, outros transtornos e também vícios. Isso chamou atenção para nós aqui, jornalistas, chamou bastante atenção
como, por exemplo, se a pessoa tiver, conforme ele colocou, né, esse especialista colocou, se a pessoa tiver um vício em jogos, um vício em álcool, e de alguma forma ela conseguir comprovar que aquilo tem alguma ligação com o trabalho dela, ela pode conseguir o benefício, pode conseguir até a aposentadoria. Essa gama tão alta, esse leque tão alto, também de abertura aí de benefícios e aposentadorias, não acende também um alerta para o Caixa? Realmente, a gente sempre diz o seguinte: os benefícios têm que ter uma fonte de custeio. Então, o dinheiro para pagar todos esses benefícios tem que sair de algum lugar e vai sair da população ativa. E a cada vez mais nós temos, como eu já mencionei, essa população que vai envelhecendo. Nós temos cada vez mais uma população mais adoecida, né, com vários tipos de transtorno, vários tipos de doença, que agora a gente passa a classificar como doença que seria suscetível de receber algum tipo de benefício. Isso realmente causa uma certa preocupação. Mas da nossa parte, a preocupação nossa maior é trabalhar preventivamente. Né, nas relações de trabalho, a gente tem o nosso programa Trabalho Seguro, que é para a gente desenvolver... A chave é essa. Exatamente. É uma conscientização dos empregadores, de toda a população, para a gente trabalhar esse não adoecimento das pessoas, né? Seja no ambiente de trabalho, seja fora do trabalho. No nosso tribunal nós temos vários programas que trabalham a questão da saúde e bem-estar, né? Vários programas, vários cursos voltados para isso. Nós temos agora novos programas que nós estamos desenvolvendo, inclusive para a população dos aposentados também, porque nós temos consciência do que isso representa para o Brasil, representa economicamente, socialmente falando. Então a gente trabalha muito com a questão da prevenção. E é para você prevenir isso no ambiente de trabalho, um ambiente de trabalho cada vez mais saudável. A gente tem que ter consciência de que tudo isso acontece e ver como é que a gente pode amenizar isso daí, né, nas relações de trabalho principalmente. E aqui no Mato Grosso, por exemplo, nós falamos de acidentes de trabalho, a gente tem a questão tem um programa nosso Trabalho Seguro, que trabalha tudo isso, tanto na questão dos acidentes típicos, como as doenças ocupacionais. Quando a gente fala em acidentes de trabalho, as pessoas pensam num acidente típico, né? Um acidente que aconteceu, alguém feriu o braço, a perna. Sim. Mas acidentes de trabalho para nós também são as doenças ocupacionais equiparadas a acidentes de trabalho, porque são as doenças que têm nexo com o trabalho. Por exemplo, agora com a história da Covid, nós tivemos várias pessoas que foi emitida a CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho. Por quê? Porque eram pessoas que estavam justamente ali no front e pessoas que contraíram a doença e a gente considerou como acidente de trabalho. Uhum. Então, a nossa preocupação enquanto presidente do tribunal, enquanto magistrados, é trabalhar essa questão do trabalho seguro, evitando, né, que essas doenças aconteçam. E quanto mais você trabalha um ambiente de trabalho saudável, sem assédio, pode ter meta, mas essas metas não podem ser cobradas de forma que causa algum tipo de constrangimento, humilhação, o respeito à pessoa humana, a gente diminui essa quantidade de doenças psicossomáticas, né, que a gente considera como acidente de trabalho. Então, o nosso foco maior, enquanto, né, da justiça, pertencentes à justiça do trabalho, é essa prevenção. Porque cada vez mais isso tem acontecido. E muitas das vezes é o trabalho mesmo que provoca essas doenças, né? A questão de vícios, a questão de distúrbios emocionais. E o que a gente pode fazer? Conscientizar de que existe esse problema, trabalhar esse problema e, na medida do possível, ajudar cada pessoa dentro do seu trabalho a construir o seu projeto de vida. Você tem um projeto, uma missão institucional, mas você tem uma missão pessoal também, um projeto de vida pessoal. E nós temos que ajudar, fazer com que as pessoas consigam realizar o seu projeto pessoal como pessoa humana. Então a gente tem que trabalhar muito nisso. Quero fechar só com a pergunta sobre a Elas em Pauta, que agora o TRT está buscando aí a questão da conciliação
relacionado às mulheres, tanto empregador quanto empregadas, é isso? Exatamente. Nós temos a nossa política de mediação e conciliação. A gente entende que essa é a forma mais adequada de solução dos conflitos. Quando você fala numa conciliação, você resolve inclusive o conflito que está por trás do processo, né? E que adoece as pessoas. Não é só uma questão de fazer um acordo financeiro, quanto é que você paga, ninguém faz, não é isso. Nós estamos preocupados realmente em pacificação social. A gente senta, resolver, né? A gente senta com as pessoas, conversa, tem uma escuta ativa, tem um acolhimento às pessoas. Então o nosso programa ele vai muito além de resolver o processo. E nessa semana a gente traz essa nossa política de mediação e conciliação, dando uma evidência maior à questão das mulheres, a participação das mulheres. Então por isso que nós temos esse Elas em Pauta, para colocar as mulheres em evidência, não é? E a gente está colocando os processos que tem mulheres no polo ativo da demanda, significa mulheres que são trabalhadoras, que estão reclamando, que tem alguma ação na justiça, elas vão ter preferência para mediação, conciliação, e também aqueles processos em que no polo passivo, ou seja, como empregadora, nós temos mulheres. Então, as mulheres em evidência nesse mês de março, em todos os aspectos. Isso aí, viva as mulheres. Então, ó, já fica o presente do Conexão Poder para a senhora. Muito obrigada. Seu gabinete, coloque lá para nos representar, lembrar da nossa entrevista. Muito obrigada pela sua entrevista. Fica o espaço aberto para suas considerações finais ou caso algum assunto importante que a gente não tenha colocado aqui. Eu acho muito importante esse espaço que vocês dão aqui para a gente, porque nós temos esse compromisso de ter cada vez mais essa aproximação do poder judiciário com a sociedade, para desmistificar um monte de preconceito que pode haver sobre o funcionamento do sistema de justiça. Então essa aproximação, esse espaço que vocês dão é muito importante para a gente falar diretamente com a sociedade e depois daqui surgem outras perguntas, outras demandas e as pessoas querem saber o que é que o judiciário está fazendo, como é que está trabalhando, né, e como é que está respondendo às demandas da sociedade. Então a gente aqui agradece esse espaço que vocês concedem aqui, sempre que possível, sempre que convidado, algum tema do dia, a gente estará aqui, porque a gente vê essa importância de comunicação com a sociedade, porque o Poder Judiciário vive principalmente de prestígio e de credibilidade. As pessoas precisam acreditar que tem o Poder Judiciário que precisa ser. Então, é por isso que fica aqui, né, meu agradecimento. Obrigada, presidente. Obrigada, Abdala. Todo mundo que nos acompanhou até aqui.